recebendo o doutor Paulo Alves. O currículo dele eu vou ter que colar aqui porque ele é bem extenso. Servidor de carreira do STJ, mestrando em Compliance e Gestão de Riscos, atualmente titular da Unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho de Justiça Federal, participa do ciclo de auditorias da Justiça Federal, analisando a implementação de gestão de riscos e, além de tudo, é um cara super simpático. Gostaria de receber aqui, é um prazer recebê-lo aqui, mas, por favor, Paulo, se apresente aí para o nosso público também, faça a sua apresentação, por favor. Muito obrigado, doutor Ricardo Dantas, obrigado aí, uma honra gigantesca estar participando aqui desse espaço. Eu já vim acompanhando aí como um bom ouvinte, vendo a qualidade dos conteúdos que eram disponibilizados, e agora estou aqui, sentado, sendo entrevistado pelo senhor. Para mim já difícil de explicar a honra que eu estou sentindo, mas vamos lá, topei o desafio. De fato, acho que você já trouxe as principais informações aí a meu respeito, em relação à formação acadêmica e o meu posicionamento profissional, mas eu gosto de falar, quando é apresentado esse currículo, que eu acho que a minha principal característica é ser um eterno aprendiz. Eu sou uma pessoa que, através desse processo de construção do conhecimento, eu tento sempre adquirir conhecimento, sempre adquirir informação que seja útil para esta atividade tão honrosa que eu tenho o prazer de exercer, que é ser um agente público, né? Eu acho que o nosso cidadão, ele tem que ter nada menos do que a nossa excelência, do que a eficácia na nossa atuação, porque nós sabemos que os recursos são escassos e que as demandas são infinitas. Então, a gente precisa entregar o máximo de valor para a sociedade através de uma atuação. E aí eu tento trabalhar desses dois lados, né? Como agente público que sou, aí tenho o prazer de, há 13 anos agora, completos já, como servidor do Superior Tribunal de Justiça, atuando na última década especificamente na área de auditoria, e também agora nesse outro lado com a docência, né? Com a instrução de cursos relacionados à governança pública. Então, para mim é um grande prazer estar participando de um local de conhecimento, de transmissão de informação como esse seu aqui. Perfeito. Ô, Paulo, eu já trouxe também um abraço, toda a diretoria aqui da Forset, o Edson, o Márcio, pediram para transmitir isso aí para você, e espero que a gente possa se encontrar aqui presencialmente em breve. Mas vamos lá, o tempo é curto, eu preciso aproveitar ao máximo esse homem aí, né? O tema que ficou, o Paulo, bastante em evidência aí durante o momento, né, que a gente está atravessando é o gerenciamento de risco, né? Então, a minha pergunta é, você poderia nos explicar aí um pouco do que é o gerenciamento de risco, né? E como ele funciona, claro, dentro de um processo de licitação? Por favor. Perfeito. Doutor Ricardo, esse destaque dado ao gerenciamento de risco, ele, de fato, nesse momento que nós vivemos, nós temos uma lei que o professor Marçal Yusten Filho, ele trouxe até a denominação do direito administrativo de emergência, né? Que são normas que estão sendo aplicadas no mundo das licitações, para que, inclusive, os agentes públicos possam fazer as contratações públicas. E um de seus artigos, mais especificamente, o artigo 4º da lei, ele trouxe a informação de risco. Os contratos realizados sobre a égide dessa norma, eles só precisavam acontecer no que toca à fase de execução contratual. Então, isso trouxe todo um arcabouço normativo que já vinha tratando do gerenciamento de riscos, de fato, a essa posição de destaque. Mas antes de eu falar especificamente de como a Lei 13.979 tratou, eu preciso falar a respeito desse histórico normativo, certo? Porque nós tivemos aí, eu acho que o principal marco recente que nós temos é a IN5 de 2017, que é uma norma que fala sobre a terceirização no serviço público, e lá restou previsto a necessidade do gestor público elaborar um documento chamado Mapa de Riscos, certo? Que são exatamente um inventário dos riscos inerentes ao processo de contratação.
tá? Antes disso, no entanto, a gente já tinha essa previsão na IN do extinto Ministério do Planejamento, quando falávamos de contratações de TI. Especificamente no Judiciário, de onde eu sou oriundo, nós tínhamos a resolução 182 do CNJ, que já trazia também a necessidade da análise de risco das nossas contratações de TI. Então, veja, nós tínhamos um arcabouço já que demandava o gerenciamento de riscos dentro de um ambiente de contratação pública, tá? Então, quando nós falamos de gerenciamento de riscos nas contratações públicas, nós precisamos lembrar de todo o processo de trabalho de contratação, certo? Aquele conjunto de atividades concatenadas, organizadas, com o propósito de entregar demandas de bens e serviços para os órgãos públicos no exercício das suas atividades finalísticas. E veja, nós temos três grandes fases: a fase interna, a fase externa e a execução contratual. Sendo a fase interna a parte de planejamento, interna corporis, certo? Dos órgãos e entidades públicas. Nós temos a fase externa, que é quando o mercado e a administração pública, eles interagem com o propósito de conseguirem a melhor proposta para a administração pública, certo? De acordo com os princípios da vantajosidade e da economicidade, até nós chegarmos na fase da execução contratual, que é onde, de fato, principalmente na prestação de serviços continuados, nós temos ali aquele contato entre a administração pública e a empresa que é contratada, tá? E por que essa explicação é necessária, doutor Ricardo? Primeiro, para responder à sua pergunta do que seria o gerenciamento de riscos nas contratações públicas, e segundo, para entender o link com a Lei 13.979. Porque, ante a necessidade de você entregar bens, insumos e serviços de forma rápida, né, diante de uma emergência que nós estamos vivendo, a lei trouxe a informação de que o gerenciamento de riscos ele só precisa acontecer nessa terceira e última fase, que é a execução contratual. Ou seja, a lei abriu mão do gerenciamento de risco no planejamento e na fase licitatória de encontro com o mercado. Entendeu? Por quê? Porque havia a necessidade. Nós não tínhamos tempo, nós, na verdade, estamos vivendo, né? Nós não temos tempo de passar por todos aqueles procedimentos inerentes ao procedimento licitatório. E, por isso, nós precisamos reduzir, vamos dizer assim, a análise dos riscos à fase da execução contratual. Isso, no contexto de gerenciamento de risco, é o que nós chamamos de apetite a risco. Quando nós fizemos isso, nós elevamos o apetite a risco, certo, da administração pública. Quando nós abandonamos a análise dos riscos lá do planejamento e da licitação, nós assimilamos, nós aceitamos esses riscos que estão lá e nos focamos simplesmente na execução contratual, certo? Por quê? A celeridade demandou isso do administrador público, tá bom? Então, no apanhado geral, esse seria o gerenciamento de riscos dentro do contexto das contratações públicas. Mas uma ressalva que eu sempre faço, e eu tenho ministrado esse conteúdo em vários cursos aí, com gestores do Brasil inteiro, mas uma ressalva que eu gosto de colocar é o seguinte: o gerenciamento de riscos nas contratações públicas, ele não esgota o gerenciamento de risco das organizações como um todo. Porque, veja, o processo de trabalho de contratação pública, ele é apenas um dos processos estratégicos dentro de uma organização, certo? E a gestão de riscos, ela precisa abarcar todos os processos de trabalho estratégicos de uma organização. Pode Doutor Paulo, eu ficar reduzido a isso aqui. Desculpa até eu te cortar, mas é porque é bem diferente. É que eu queria aproveitar para que você pincelar sobre isso também. Aproveitando que você está tocando no assunto, porque eu vejo assim, o gerenciamento de risco, e isso para mim é notório, muitas empresas, eu noto isso, né, que eles veem como algo que o governo deve se preocupar. Mas eu sei que você tem uma grande experiência no assunto, então tem que aproveitar isso daí, né? As empresas privadas, Paulo, qual a dica que você deixa aí para que a empresa privada entenda mais sobre o tema aí também e perceba a importância disso daí nas contratações como um todo, né? Perfeito, perfeito. Olha, a sua pergunta é extremamente pertinente porque, de fato, há esse mito.
como se governança e gestão de riscos fossem dois elementos relacionados à administração pública. Não são. Tem uma frase que eu sempre repito, costumo até brincar falando que é um mantra meu, certo? Que é o seguinte: onde há objetivos, há riscos, certo? E nenhuma organização, seja pública ou privada, existe sem objetivos, né? Como diz a famosa frase, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? E as empresas, elas precisam, eu acho que isso é até mais evidente nas empresas privadas, essa presença de objetivos, certo? Os nossos empresários, eles sabem onde querem chegar, certo? Mas o gerenciamento de risco é um instrumento essencial nessa caminhada. Por quê? Porque onde há objetivos, como eu disse, há riscos, certo? Toda vez que você fala, olha, eu quero chegar em tal lugar com a minha empresa, certo? Quando você fala que quer chegar lá, inerentemente a esse desejo, estão riscos nessa caminhada até chegar nesse lugar. E a gestão de risco é exatamente esse instrumento de atuação preventiva que vai facilitar você, empresário, de chegar no seu objetivo, certo? Quando você estipula metas de crescimento para a sua empresa, existem riscos que são inerentes, certo? E você precisa se antecipar a esses riscos, sob pena de nós trabalharmos de forma reativa. Certo? Ou seja, aconteceu o problema e depois eu vou lá para tentar tapar o buraco que aquele problema deixou. Não. A gestão de risco, ela visa se adiantar a isso, certo? Aí a pessoa pode perguntar, mas, poxa, eu não tenho bolinha de cristal para descobrir o que vai acontecer. Ora, nós temos, dentro de uma empresa que já funciona, nós temos, por exemplo, a série histórica como uma base de conhecimento. Eu sei os problemas que já ocorreram na minha caminhada até aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estipular controles nos meus processos principais, estratégicos, para que eu possa evitar que esses riscos voltem a acontecer, certo? Riscos, no nosso contexto de gerenciamento de riscos, eles são conceituados como eventos futuros e incertos que, ocorrendo, podem vir a impedir ou retardar, o atingimento dos objetivos da nossa organização. Então, para a empresa privada, é tão importante quanto para a administração pública que tenha, sim, um processo de gerenciamento de risco, que, muito resumidamente, doutor Ricardo, vai ser o processo de identificar, analisar e mitigar os riscos inerentes às nossas principais atividades. 3 pontos-chave aí, né, Paulo? Exatamente. Tá. Ô, Paulo, eu fico até assustado, porque quando a conversa é boa, aí o tempo ele não me ajuda, né? Mas eu queria deixar aqui, Paulo, porque eu sei que minha vontade é a gente passar aqui, eu estou gravando isso à tarde, né? Passar o resto da tarde aqui falando com você, mas eu sei que você tem um outro compromisso aí também. Paulo, eu queria, antes até da gente finalizar aqui, eu queria que você passasse aqui para o nosso público, porque eu sigo lá, eu acompanho, vou deixar aqui a minha dica, eu sempre acompanho, você tem vários artigos, recentemente tem uma cartilha, né? Você fez aí com o professor Jamil, foi isso? Foi isso mesmo. Eu gostaria que você deixasse aí as formas onde o nosso público pode te encontrar, como eu posso te seguir para acompanhar tudo isso. E, gente, eu já super recomendo, conteúdo riquíssimo e atualizado aí, viu? Poxa, que legal. Agradeço aí por essas palavras. A recíproca de admiração aí é verdadeira. Bem, de fato, a gente lançou, e quando falo a gente, estou me referindo, além de mim, ao professor Jamil, a professora Lindineide Cardoso. Nós elaboramos uma cartilha que fala exatamente do gerenciamento de risco nas contratações públicas, nos termos da Lei 13.979, tá? Uma cartilha que explorou bem quais são os principais riscos inerentes à fase de execução contratual. Nós nos baseamos no artigo 4D da Lei 13.979. Então, assim, temos diversos gestores pelo Brasil inteiro batendo cabeça, tentando entender como aplicar essa norma. Então, nós trouxemos um negócio bem mastigado
para que o gestor público responsável pela execução contratual, ele possa ler essa cartilha e, ao cabo dela, conseguir traduzir tudo aquilo de forma prática para o seu trabalho. Para além disso, nós também temos um artigo publicado, que também está se transformando nesse exato instante numa cartilha, que é um artigo sobre o termo de referência e o projeto básico simplificado, de acordo também com a Lei 13979. Porque nesse trabalho de tornar o procedimento sumaríssimo para que ele corra de forma célere, o legislador instituiu o que ele chamou de projeto básico simplificado, ou seja, ele abriu mão dos estudos técnicos preliminares, que é a fase de planejamento, e disse que todos os elementos relacionados à contratação deviam ser postos diretamente neste projeto básico ou termo de referência simplificado. Também fizemos um artigo a respeito disso, entendeu? Foi vinculado em várias revistas, tem tido um alcance muito amplo, graças a Deus, era o nosso propósito de distribuir conhecimento, entendeu? Então, assim, vários materiais, tem outro artigo também que está saindo agora, que é o artigo no qual eu falo a respeito da governança, tratando a respeito de um acordo do TCU. Então, como o senhor disse, estamos produzindo conteúdo, tá? Tenho tentado produzir o máximo de conteúdo para colaborar com gestores públicos e privados no que toca à governança, gestão de riscos. Tenho caminhado pelo Brasil, estava caminhando pelo Brasil, agora tenho feito online por conta da necessidade de reclusão, né? Mas curso a respeito de governança e gestão de riscos online, inclusive um com inscrições abertas agora. Mas assim, todas essas informações você vai encontrar lá no meu Instagram. Será para mim uma grande honra se você puder me acompanhar, você que está, esse grande público que acompanha o Dr. Ricardo Dantas, se você puder ir lá no @prof.pauloalves, tá? Você vai encontrar todo esse conteúdo que, com todo cuidado e com todo carinho, eu tenho buscado distribuir através do Instagram, tá bom? Perfeito. Para facilitar, eu vou colocar aqui embaixo na Que legal. nossa edição. Super recomendo que vocês façam isso aí, acompanhem. O conteúdo é diário, viu, gente? Tem muita coisa boa que ele coloca lá. E eu já, caminhando aqui para o final, doutor Paulo, eu queria já ir agradecendo em nome de toda a família Forseti, como a gente gosta de tratar aqui. É um prazer falar contigo. Espero que em breve você possa voltar aí a rodar o Brasil e parar aqui em Guarulhos, fazer uma estadia aqui para conhecer a nossa sede, a Casa do Licitante, que é feita com muito carinho aqui para os nossos clientes, para o nosso público que está acompanhando aqui, né? E eu queria só finalizar dizendo aqui, porque eu lido aí também, tenho o prazer de rodar Brasil afora aí, lidando muito com o licitante, principalmente aquele iniciante. Uma das coisas que a pessoa tem muito receio, e criou aquele mito, né, do gestor público. Eu sempre comento assim, eu sempre tive o prazer de conhecer bons gestores públicos, gente que está buscando o melhor, e eu vejo aí que é o teu caso aí. Então, gente, eu deixo aqui o recado, passo a recomendação é que acompanhe. Tem muitas feras aí, como o Dr. Paulo, a gente que briga como se privado fosse, né, pelo lado público. Aí acompanhem, sigam, que eu tenho certeza que vai mudar essa coisa mística em volta do tema licitações públicas, né? Venda para o governo, sempre tem aquele receio. Paulo, você queria fazer por favor, uma consideração final aí, que depois eu encerro o nosso vídeo aqui, o nosso encontro. Sim. Como esse vídeo é direcionado em grande parte também aos nossos parceiros licitantes, eu quero deixar um recado bem específico, né? Dizer que faço das palavras do Dr. Ricardo as minhas. Licitantes e administradores públicos, agentes públicos, são aliados no propósito de entregar valor à sociedade. Toda vez que um trato administrativo, através de um contrato, se firma, eles deixam de ser dois personagens para se tornar um só, em prol do interesse público. Então, eu estou muito feliz, por exemplo, com a nova lei de licitações, que é o PL 1292, que vai trazer várias oportunidades de diálogo entre licitantes e administração pública. Então, o futuro é caminharmos juntos. Por isso, capacitem-se nessa parte de licitações. Vamos andar juntos, conhecendo cada vez mais, porque eu tenho certeza que juntos
nós poderemos gerar grandes resultados para a sociedade. E só posso te agradecer, doutor Ricardo, muito obrigado por essa oportunidade, por favor, conte comigo. Um dos lugares que eu costumo ir muito nas minhas auditorias é aí em São Paulo, e certamente na próxima oportunidade eu vou fazer questão de encontrar contigo e nós vamos tomar um café juntos, tá bom? Com Muito certeza, já fico obrigado. ansioso aí por esse encontro aí. A gente vai gravar um vídeo aqui, pessoalmente, aqui no estúdio da Forset. E Será uma você, honra. Paulo, só posso agradecer a sua disponibilidade mais uma vez. Ah, eu sei que sua agenda ela é apertada, você vai fazer uma live daqui a pouquinho, né? Isso, Ah, exatamente. muito obrigado mesmo. Deixo mais essa dica aí, pessoal, lives sensacionais aí, conteúdo que vocês devem acompanhar aí, tá? Então, Obrigado. muito obrigado para você, licitante de sucesso, como eu sempre gosto de falar, que acompanha aqui o canal. Doutor Paulo mencionou aí a doutora Lindneide, ela é a próxima entrevista é Legal. com ela, teria o prazer de entrevistá-la também, então não deixe de acompanhar esse Imperdível. conteúdo riquíssimo aí que a gente sempre procura trazer aqui para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e nunca se esqueçam, licitação é o nosso negócio. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado, doutor Ricardo. Grande abraço.